Que tal celebrar a literatura e o legado do escritor baiano João Ubaldo Ribeiro? A Fundação Gregório de Matos realiza hoje um grande evento em que será lançada a coleção da 4ª edição do selo literário que leva o nome do autor, uma cerimônia que também marca a comemoração dos 84 anos de nascimento de João Ubaldo. A gerente de bibliotecas da Fundação Gregório de Matos, Jane Palma, está conosco e é com ela que a gente conversa agora. Prazer recebê-la mais uma vez conosco. Seja bem-vinda. Bom dia, Jane. Bom dia, Jefferson. Bom dia, equipe aqui da tarde e também a todos os nossos ouvintes. E eu começo minha fala agradecendo a vocês o espaço que dão para a literatura, essa arte, né, de escrever e também de fomentar a leitura, o conhecimento. Estava lembrando com você que em outubro do ano passado estivemos aqui para falar do caminhão de Clarice Lispector, né, que colocamos 3 dias lá em Cajazeiras e foi um sucesso. Então, assim, hoje, o selo João Ubaldo é um dos projetos da política pública da Prefeitura da cidade de Salvador, voltada para o fomento à leitura. Perfeito. Nessas 3 edições passadas, nós sempre lançamos o selo no dia 25 de julho, que é dia do escritor. E esse é pela primeira vez... Pegaram o aniversário de Pegamos João o aniversário Baldo, né? de João Ubaldo. Pra você ter uma ideia, o selo sempre é lançado de 2 em 2 anos. Eu poderia ter lançado o ano passado, no final do ano passado. Mas assim, para lançar em novembro de 2024, vamos esticar um pouquinho e lançar em 23 de janeiro de 2025. Né? E conta pra gente, a 4ª edição do selo literário João Ubaldo são obras de outros escritores. João Ubaldo é o nome da coleção, não é verdade? Exatamente. O que o público espera, pode encontrar agora com esses novos livros? Bom, o selo, né, essa coleção que já está na 4ª edição, nós damos oportunidade e é com grande prazer que eu digo assim, o grande objetivo desse projeto de literatura é dar oportunidades aos escritores novos, soteropolitanos, as pessoas que têm uma veia, né, literária escondida dentro de cada um. Então, o selo, para você ter uma ideia, nessas 3 edições, nós lançamos 8.000 livros a cada edição. Então, já foram lançados 24.000 livros em 3 edições, de 2 em 2 anos, desde 2019. Que maravilha. 24.000 a tiragem total. Total. Mas quantos títulos? São 8 títulos a cada coleção. Perfeito. E nós fazemos uma tiragem de 8.000 livros a cada edição. Né? A distribuição desses livros também é da Fundação? Sim, é de responsabilidade da Fundação Gregório de Matos e nós distribuímos entre as bibliotecas comunitárias da cidade de Salvador, as bibliotecas municipais, estadual e de universidades, além de instituições culturais. Qual é o critério que vocês utilizam para definir os autores de cada coleção? Bom, o selo, quando é bom dizer, e aí já preparar os nossos escritores soteropolitanos maiores de 18 anos, comprovadamente morando em Salvador, no mínimo 2 anos. Não precisa ser nascido em Salvador. Não precisa ser nascido, mas pelo menos comprovar que mora 2 anos em Salvador. Eu quero dizer que agora, hoje de noite, nós vamos lançar o selo ano 5. Ou seja, vem aí a 5ª edição. Para responder a sua pergunta, o selo, a partir do momento que nós lançamos o edital, sim, as pessoas se inscrevem e são cadastradas pela COGEL, que é uma empresa ligada à prefeitura. E quando você se cadastra, a sua ficha fica retida na COGEL e o livro que você cadastrou vai direto para o ID do avaliador contratado pela Fundação Gregório de Matos. Então, é bom a gente colocar aqui e reforçar que os livros não passam pela Gregório de Matos. Não passa nem pela gerência de biblioteca, nem pelo presidente da Gregório de Matos. Vai direto para o ID dos avaliadores contratados. Ou seja, assim que eu lanço o edital, nós vamos ver dentro da Academia de Letras da Bahia, do Instituto de Letras da Universidade Federal de Salvador, da Bahia,
e vamos também para o Instituto de Letras da UNEB e buscamos os avaliadores. Especialistas em literatura. Especialistas em literatura. Por exemplo, dentro da Academia de Letras, aquele imortal que tem uma linha na área de romance. Então, ele vai ser o avaliador de romance. O outro de poesia, o outro de contos, de cada um dos gêneros dos 8 livros. Quantas pessoas concorreram nessa última edição do selo? Boa pergunta. E foi assim uma evolução. Para a gente tem sido muito bom ver crescendo. Quanto mais está crescendo o número de inscritos no selo, ou seja, a procura, a busca e a credibilidade, né? As pessoas acreditam no projeto da prefeitura. Então, assim, para você ter ideia, na primeira edição nós tivemos 58 inscritos. Na segunda edição já foram 96. A terceira edição foi 115. Olha. E a quarta edição, que é essa agora, né? Está sendo lançada hoje. Esses autores, que esse ano a gente vai só lançar 7, né? Esses foram escolhidos entre 185 inscritos. Então, para essa próxima edição, espera-se um número maior muito ainda. maior. Uma outra coisa que é bom... Sim. Não, eu ia te perguntar se o edital ele contempla todos os gêneros que você falou aí, romance, poesia. Nós contemplamos 7 gêneros da literatura: romance, poesia, conto, crônica, história infantil. Temos a literatura negra e para a literatura negra também como política, né, de cota, aí nós temos 2 livros para a literatura negra e aí fazem a coleção. Puxa a brasa um pouquinho para a nossa sardinha, vocês deviam colocar também uma categoria para livro-reportagem. É precioso também, tem muita história que muitas vezes não cabe numa matéria de jornal, não cabe numa matéria de televisão, coisas importantes para a cidade também, né? E mobiliza a nossa tropa. Eu estou puxando a brasa para a sardinha jornalista. Mas é uma coisa interessante e é uma coisa de se pensar. Eu acho que a cada ano, como eu disse, o selo vem crescendo, né? Não só no número de inscritos, mas também, para vocês terem uma ideia, essa quarta edição que vamos lançar hoje, a prefeitura já avançou no sentido de incentivo aos escritores. De que maneira, Jane? Além da prefeitura publicar todos os livros, né, todos os custos que envolvem um custo aí a cada ano, a cada edição de 700, 800 mil reais, porque toda edição, né, distribuição, tudo é da prefeitura. Além disso, nessa quarta edição, foi autorizado pelo prefeito o prêmio de 10 mil reais para cada um dos escritores. Então, esses 7 escritores que hoje lançarão seus livros receberam, além da publicação do seu trabalho, além de ganhar um selo de excelência literária, que a partir de agora, esses 7 escritores, né, poderão ter no seu currículo um selo de excelência, foram premiados com 10 mil. Se tiverem algum outro livro, já vai ter uma publicação para mostrar, né, para se apresentar em algum editor. Isso realmente é muito importante. Premiado. Né? Premiado, né? Só o fato de a Fundação Gregório de Matos está lançando essa coleção desde a sua primeira edição, a gente comentou, não é, o caminhão de Clarice Lispector em Cajazeiras, sim, em outubro do ano passado, ou seja, são iniciativas que deixam claro esse esforço de contribuir para aumentar o mercado de leitores, enfim, o público leitor. Mas a gente sabe que hoje, com tanta digitalização, não é, o público muitas vezes preferindo plataformas digitais, o que mais a Fundação Gregório de Matos tem feito para ampliar esse público leitor? Que outras iniciativas vocês têm colocado em prática, Jane? Bom, como eu disse, o selo João Baldo é um dos projetos da política pública de leitura da prefeitura. Então, para você ter uma ideia, desde 2017, nós rodamos na cidade de Salvador com 6 grandes projetos de fomento à leitura. Um deles é os caminhos da leitura, caminhos digitais da leitura, justamente porque, como nós sabemos, tudo hoje é na palma da mão, vamos dizer, né? No celular, no tablet. Então, assim, o Caminhos Digitais da Leitura é um programa que foi lançado em dezembro de 2018, que dá a possibilidade das pessoas, né, maiores de 18 anos, moradores da cidade de Salvador,
acessarem essa plataforma e, além de ler, poder deixar um seu livro para que todos possam acessar e vai ganhando uma pontuação. Então, assim, isso é uma outra política, né? Já para pegar esse público digital. Além disso, nesses 6 projetos que nós rodamos desde 2017 na cidade de Salvador, entre Itapuã e Coutos, tá? Estão o projeto que eu gosto muito, que é o Cauê-Erê. Cauê-Erê significa ler criança em Iorubá. Por quê? Porque é um projeto direcionado para a criança, para o infanto juvenil, com a literatura de matriz africana. Nós, da minha equipe, né, gerência de biblioteca, nós escolhemos alguns títulos que tenham como foco a diversidade cultural, étnica, racial, e esses livros são associados a 2 jogos africanos. Para você ter uma ideia, eu fiz uma pesquisa pela internet e depois ficamos amigas, né, com 2 professoras no Quênia, e para saber o que é que elas faziam para a criança memorizar as histórias. Crianças de entre 7 e 12 anos. E aí ela mandou para a gente o esboço dos 2 jogos africanos, o Sishima e o Ioté. Um para o Fundamental 1 e um para o Fundamental 2, ou seja, para as 2 idades. E aí adequamos a literatura brasileira que envolve o antirracismo, para poder fazer o quê? Esses jogos africanos, desde 2019, tá, gente, que a gente tem esse projeto. Os jogos nós deixamos nas escolas, nas instituições, junto com os livros, para nós brincarmos, os 4, para poder você mover sua pedrinha no tabuleiro. Você tem que responder as perguntas do baralho. E para responder a pergunta do baralho, você tem que fazer o quê? Ler os livros que a gente deixou. A maneira também de você sair do tablet, de você sair deixar a criança um pouco, né? A criança deixar o tablet, deixar o celular, aí porque ela vai ter né? que ler, porque não está no Google, não está no celular. As perguntas do baralho estão, sim, contidas dentro dos livros que deixamos com os jogos. Então, obrigatoriamente, para você jogar, você tem que ler. Isso para os professores e professoras agora, com os dispositivos digitais proibidos em sala de aula, vai ser, com certeza, um alívio, né? Para você ter uma ideia, de 2019 para cá, a prefeitura fez 1.600 jogos, 800 do Sishima e 800 do Ioté, que nós distribuímos nas escolas e bibliotecas comunitárias, né? Porque além das bibliotecas municipais, nós temos aí uma gama de 29 bibliotecas comunitárias que fazem parte de uma turma aguerrida, guerreira, de trabalhar nas comunidades a leitura, a literatura. Conheci algumas bibliotecas comunitárias que fazem até muito mais apenas do que estimular a leitura, né? Várias muitos atividades. Projetos maravilhosos. Com públicos diferentes, crianças, idosos. E nós, da Fundação Gregório de Matos, estamos com elas desde 2018, né? Então, todas as ações da Gregório de Matos, todas as ações da Prefeitura, nós incluímos as 29 bibliotecas comunitárias. Jane, parabéns, continue nesse empenho aí fantástico de promover a leitura, aumentar o público leitor. E agora com o lançamento... Faltou ela dizer alguma coisa aí, Jefferson. Ela olhou aqui, o que é que faltou, Jane? Não, eu só queria dizer que hoje à noite nós vamos estar lançando obras inéditas, né, desses 7 autores, e que essas obras nós vamos começar a disponibilizar a partir de segunda-feira, hoje para os convidados, mas a partir de segunda-feira nas escolas, nas instituições, né, como está previsto no nosso edital. Então, hoje nós vamos lançar um livro inédito de Breno Fernandes, de Cláudio Rafael. Cláudio Rafael é um autor que, pela primeira vez, esse ano, é um ano especial, né, essa edição, porque nós temos uma categoria que foi direcionada para os 200 anos do 2 de julho. E aí tem esse livro de Cláudio Rafael, que é sobre isso. Marina Martinelli, Ricardo Sangiovanni, Breno Fernandes, Saulo Dourado, Amós Eber. São os autores dessa noite, coleção. dessa 4ª coleção, e que eu
fico muito contente porque também o projeto Selo João Baldo, para você ter uma ideia, ele contempla, né, no seu objetivo 3 ações de literatura, de fomento à literatura. A primeira, que é a criatividade literária. Quando a gente lança o edital, as pessoas começam a produzir literatura. Perfeito. A segunda é que é um projeto que movimenta a cadeia econômica do livro. Por quê? Porque editoras baianas é que vão participar da licitação para poder fazer o livro. Então, a cadeia econômica tem uma movimentação. E a terceira é o quê? A leitura. O fomento à leitura, porque se você lança de 2 em 2 anos 8 novas coleções inéditas, você está buscando novos leitores. Então percebe que em um único projeto da política pública da prefeitura com relação à leitura e literatura, num único projeto você tem 3 abordagens, 3 objetivos fortes para impulsionar a literatura na nossa cidade. Parabéns, Jane, você fala como um vigor aí contagiante. Sinal de que ama a literatura, isso é muito bom. Jane Palma, gerente de bibliotecas da Fundação Gregório de Matos, muito obrigado, sucesso para você e até uma próxima. Obrigada a vocês mais uma vez, a todos os ouvintes também, e vamos que vamos com a literatura. Boa leitura para todos. Obrigado. 7:51 na tarde, FM.